Olá pessoal, continuando com os nossos estudos, hoje 16ª aula de acordeon, a lista de exercícios número 5. Reconhecendo aí alguns elementos básicos da partitura, que a gente vem fazendo sempre, clave de sol, a primeira parte aqui separada por letras, né? A primeira parte é a A, a segunda é a B, a terceira parte é a C. Fórmula de compasso 3x4, ou seja, 3 tempos cada compasso, cada tempo com a duração de uma semínima. Então a gente encontra aqui a mínima pontuada, ou seja, uma mínima mais uma semínima, né? Metade do valor original. Então eu já tenho os 3 tempos ocupados aqui pela mínima pontuada em Dó. E aqui, apesar de eu ter a mínima ligada a uma semínima, a escrita ser diferente, o efeito sonoro é o mesmo. Então, 3 tempos aqui ocupados pela mínima ligada a uma semínima em Sol. Não coloquei o batimento por minuto para deixar a critério do estudante ou da estudante qual a velocidade que quer praticar. Então, a gente vai fazer a letra A e eu vou utilizar aqui o metrônomo, tá 3x4, como vocês podem ver, a 80 batimentos por minuto, ok? Então, eu vou dar um play aqui e antes eu vou trazer a câmera para minha mão, para a gente ver a posição da mão, ok? Exercício A. 1, 2 e... Esse foi o exercício A. Agora a gente vai dar uma olhadinha no exercício B. Temos aqui a semínima, uma pausa de semínima, 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 pausa de semínima, semínima. Ou seja, primeiro tempo ocupado com som, segundo tempo em silêncio, terceiro tempo com som e assim por diante, até o último compasso onde a coisa muda de figura. Então eu tenho aqui o primeiro tempo com som em Dó, a pausa da mínima, ou seja, 2 tempos em silêncio, o segundo e o terceiro, e no segundo pentagrama do B eu tenho o primeiro e o segundo tempo em silêncio, porque eu tenho a pausa da mínima, e o terceiro tempo ocupado com som pela semínima em Sol. E aqui eu tenho a junção, né, do terceiro com o primeiro tempo de som, só que aqui em Ré e aqui em Dó. Então cuidado que eu vou ter 1, 2 em silêncio, 3 com som, 1, 2, 3 com som, ok? Vamos fazer o B com o metrônomo a 3x4, 80 batimentos por minuto também. 1, 2 e... Esse foi o exercício B. Repitam várias vezes cada um dos exercícios e procurem alterar a velocidade do metrônomo, mais rápido, mais lento. É importante estudar isso em velocidades diferentes, ok? E o exercício C, ele começa no compasso aqui numerado aqui 34, né? E ele vem até o final da página, que é até o último compasso da partitura, direto. Então, basicamente, a gente está trabalhando com semínimas, então 3x4 também, apesar de não estar aqui, está indicado lá no começo. Então,
uma nota por tempo de compasso, aqui uma mínima com o ponto de aumento, e no final, no penúltimo e último compasso, eu tenho a mínima pontuada ligada a uma semínima. Então ela vai ocupar, o som em dó aqui vai ocupar os 3 tempos do penúltimo compasso mais o primeiro tempo do último compasso, deixando o segundo e o terceiro tempo em silêncio, por causa da pausa da mínima. Então a gente vai fazer a letra C, encerrando a lista de exercícios de hoje. Então, metrônomo, eu vou mudar a velocidade do metrônomo só para a gente ter uma referência diferente, como que soa se a gente alterar. Então eu vou deixar mais rápido, eu vou colocar 90 batimentos por minuto, ok? Um pouquinho mais rápido do que estava sendo executado antes. Vamos trazer aqui o close na mão e fazer a letra C. 1, 2 e... Então, no penúltimo e o último compasso eu tive o som mais longo aqui, né? Ultrapassando essa barreira, digamos assim, do compasso, né? Os 3 tempos mais o primeiro do último. Bom, essa foi a lista de exercícios número 5 da aula 16. E espero que vocês pratiquem bastante, com velocidades diferentes. Lembrando que o arquivo para download está disponível. Acessem o metrônomo que tem na descrição deste vídeo e também o site onde encontra-se os arquivos para download, para vocês imprimirem e terem mais conforto na hora de executar o exercício, ok? Bons estudos e até a próxima aula, onde a gente encerra as listas de exercícios e também o primeiro módulo elementar. E na outra, não na próxima aula, na outra a gente abre definitivamente o módulo básico, trabalhando com os baixos e ampliando aí os nossos horizontes. Obrigado, bons estudos.